Então vamos nos conectar à figura de Jesus, pedir as suas bênçãos sobre essa nossa reunião, que possamos estar com as nossas mentes e com os nossos corações dilatados para os ensinamentos da noite, desta tarde, melhor dizendo, não é? Tudo aquilo que poderá fortalecer o nosso espírito, que vem dos ensinamentos de Jesus. Agradecer à espiritualidade que preparou este ambiente para nos receber e contando com esta proteção do alto, vamos dar início à nossa reunião. Não é? Todas essas reuniões aqui nós estamos sempre seguindo o livro Fonte Viva. Não é? É um livro psicografado por Chico Xavier e ditado pelo Espírito Emmanuel. A lição da noite de hoje é a lição de número 172, cujo título é Ante o Cristo Libertador. Aliás, é isso que ele veio fazer aqui entre nós, né? Nos libertar. Esse foi o objetivo, a missão maior, né, de Jesus aqui na Terra. E todos os temas, né, todas as lições desse livro começam sempre com uma citação. E esse aqui não poderia ser diferente, né? O tema desta tarde. É uma citação que está em João, capítulo 10, versículo 7. João, né? Todos nós sabemos aí que era o apóstolo querido de Jesus, né? Era o mais jovem entre eles, né? Tanto que quando estava na crucificação, né? Ele entrega João para sua mãe e entrega a sua mãe para João, né? Para que se tornasse mãe e filho daquela data em diante. E foi realmente o que aconteceu, né? É o que nos relatam os ensinamentos. Então, qual é o texto, né, deste João, capítulo 10, versículo 7? Eu sou a porta. E ele faz uma parada. Mas se a gente for lá no versículo, né, continua. Eu sou a porta das ovelhas. Né? Das ovelhas. Em toda a sua missão, Jesus sempre utilizou-se de parábolas, porque a parábola era o meio mais fácil de passar o seu ensinamento para o povo daquela época. Né? E ele usava sempre tudo aquilo que o povo daquela época estava ligado. Na maioria deles eram agricultores, eram pescadores ou eram pastores. Nesse caso aqui ele está tratando dos pastores, né? Das ovelhas. Né? E o que o pastor fazia? O pastor pegava suas ovelhas, levava para o pasto, elas ficavam pastando durante todo o dia, e à noite ele recolhia essas ovelhas. Ou ele deixava num curral, né? Ou o pastor ficava ali passando a noite ao lado das suas ovelhas, protegendo-as, né? Então o pastor era um protetor das ovelhas. Né? E nesse mesmo capítulo, né, ele faz algumas colocações. Ele fala o seguinte: quem abre a porta do curral é o pastor. O pastor é que tem a condição de abrir a porta do curral. Ele abre a porta do curral, as ovelhas o reconhecem e ele reconhece as ovelhas. Não é? Mas aquele que não entra pela porta é o ladrão. Porque o ladrão, o que ele faz? Ele pula a cerca para causar
mal às ovelhas. Pelo contrário, o pastor não. O pastor quer proteger a ovelha, quer cuidar das ovelhas, né? Quer o melhor para elas, né? E as ovelhas naquele tempo estavam sujeitas a isso, né? Sujeitas aos ladrões, sujeitas aos lobos que podiam atacar aqui ali aquele rebanho, não é? E prejudicar as ovelhas. Então a importância do pastor é a proteção do seu rebanho. E é exatamente o que Jesus veio fazer. Ele veio proteger o rebanho que somos todos nós, né? E ele fala bem ali, né, que o pastor conhece as ovelhas, da mesma forma que Jesus conhece a todos nós, né? E as ovelhas também reconhecem Jesus, né? Aqueles que são humildes de coração, quando eles ouvem a palavra de Jesus, eles se identificam com o pastor, né? Diferentemente dos fariseus, né, que ouviam a palavra do pastor, mas não se identificavam. Não se identificavam por quê? Porque não era o rebanho de Jesus. O rebanho de Jesus o reconhecia, admirava. E quando Jesus abria a porta do curral e saía, as ovelhas o seguiam, porque confiavam nele. Ele era o pastor, né? Ao passo que os ladrões, eles não fazem nada pelo bem das ovelhas. Eles querem sequestrá-la, eles querem roubá-la, e elas fogem, elas têm medo daquele que não é o seu pastor. E além disso, os lobos, né, que atacam as ovelhas, querendo o seu mal, querendo destruí-las, querendo matá-las, elas ficam todas com medo, né? Da mesma forma que os judeus ficavam lá na época da Palestina, eles tinham medo dos romanos e do sinédrio, né? Então ele faz essa comparação, né, que nós podemos trazer para os nossos dias, né? Nós somos o rebanho. Nós estamos aqui neste planeta. Mas nós estamos reconhecendo a voz do nosso pastor, né? Alguns sim, outros não, não é? E aí ele continua aqui na lição, né? Fazendo algumas considerações. Aí ele define o que é porta, todos nós sabemos o que é porta, né? É aquilo que abre e fecha, que nos permite entrar, nos permite sair, mas ele faz alguma advertência. Existem algumas portas das quais a gente só entra, mas não consegue sair. É igual aquela porta rotatória do banco, né? Você entra, mas não consegue sair dali, né? Fica preso, né? Então ele está colocando essa questão da porta, né? Que está livre. Para todos nós as portas, né? Bateis e abrir-se-vos-á. Nós é que temos que tomar essa iniciativa de bater nas portas que se apresentam na nossa vida, para a gente ou entrar ou evitar, não é? E depois que entrar, dependendo da porta em que a gente entra, não é simplesmente uma porta, é uma armadilha, da qual nós não poderemos sair. E Jesus está mostrando aqui para a gente que Ele é aquela porta em que nós podemos entrar. E temos também a liberdade de sair, mas é aquela porta que nos vai trazer felicidade, nos vai trazer carinho, nos vai trazer amor, nos vai trazer compreensão, né? Aí a gente lembra daquela frase, né? O Senhor é meu pastor
e nada me faltará. Não é? Então, se a gente tem um pastor, a gente tem que ter a fé de que nada nos faltará. Nós teremos uma vida feliz, desde que nós sigamos o pastor. Porque como lá o pastor guiava as suas ovelhas para os campos onde havia a vegetação, havia o alimento para elas, havia água que alimentava o corpo das ovelhas, não é? Seguindo Jesus, nós teremos a alimentação da nossa alma, que é a outra parte, a parte mais importante da missão de Jesus aqui na terra, que foi cuidar das nossas almas, né? E ele cita, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Então ele está mostrando a porta que nós devemos entrar. Mas essa porta é uma porta estreita, não é a porta larga. A porta larga é que a gente vê a todo instante em nossa vida, não é? Aquela que é fácil de entrar, aquela que é dourada, aquela que tem às vezes até um Senhor na porta, pode entrar, sejam bem-vindos, né? Mas são as portas perigosas, as portas que nós devemos evitar, não é? E aí, na própria lição, né, o Emmanuel vai detalhando essa simples frase, eu sou a porta. Aí ele fala nas portas que existem na vida, a todo instante nós estamos abrindo portas, a porta do nosso emprego, a porta da nossa religião, a porta das nossas convicções, a porta da nossa política, a porta da nossa escola, a porta do nosso hospital, enfim, sempre nós temos portas na nossa vida e que nós devemos escolher qual delas entrar. E até aquela que devemos entrar, né? São todas portas. E basta bater, porque se bater, ela vai abrir. Nenhuma porta está trancada. Podeis tudo, mas nem tudo nos convém. Então as portas estão aí, para que a gente possa adentrar ao que elas nos oferecem, não é? E aí ele começa a citar algumas coisas, algumas portas, né, que existem na nossa vida, né? Algumas delas são avidamente disputadas pelos homens que, afoitos na conquista de posses efêmeras, não se acautelam contra os perigos que representam. São aquelas portas brilhantes, bonitas, super invernizadas, que tem até o recepcionista ali nos chamando, né, para que nós adentremos. E aí ele vai mais adiante. Muitos batem à porta da riqueza amoedada e depois de acolhidos, acordam encarcerados nos tormentos da usura. Aí ele está falando da porta do dinheiro, né? Esse brilha, né? O ouro ou o verdinho, né, do dólar, né? E nos atrai, porque tem brilho, né? Aquilo é como um imã nos puxando, né? Mas nós temos que ter prudência ao adentrarmos nesta porta. Podemos entrar? Claro que podemos. Nos é livre. Mas nós temos que ter a consciência de saber a hora em que nós temos que sair desta porta. Porque se passar de um determinado tempo, em que nos amoedamos demais, que nós caímos na avareza, a porta não abrirá mais. E nós ficaremos retidos lá dentro das moedas. Da mesma forma que o Pato Donald, né? Ficou retido num monte de dinheiro. Tio Patinhas, o tio Patinhas, né? É o tio do Pato Donald. O tio do Pato Donald.
que ficou preso. Montanhas e montanhas de dinheiro. Ele tomava banho ali naquele dinheiro, né? Mas ele não era feliz. Ele não era feliz. Ele era nervoso, estava sempre bravo, estava sempre preocupado de que fossem roubar o seu dinheiro, né? Ele tinha muitas preocupações, embora tivesse muito dinheiro, né? Então, aqui ele está dando um exemplo de uma das portas, né? E aí ele segue na lição. Inúmeros forçam a passagem para a ilusão do poder humano e despertam detidos pelas garras do sofrimento. Nós podíamos dizer que isso aqui poderia ser a porta da chefia, né? Do poder. Quando você abre a porta do poder, você se envaidece. Agora eu tenho poder. Agora eu tenho domínio sobre os outros, né? Mas também essa porta tem que ser, ao adentrarmos, termos o cuidado de ver até onde nós vamos levar esse poder. Para que esse poder não ultrapasse o limite do outro, de nós fazermos mal ao outro, de nós prejudicarmos o outro, através do nosso poder. E saber sair. O sair aí é recuar. Eu tenho poder, mas eu tenho consciência que esse meu poder vai até tal ponto. Eu não posso esmagar aquele que é o meu subordinado, não é? E aí ele continua. Muitíssimos atravessam o portal dos prazeres terrestres e reconhecem-se de um momento para outro nas malhas da aflição da morte. Aí ele está falando da sensualidade, dos vícios, né? Aí nós poderíamos pegar como exemplos, né? Aqueles cantores famosos, aqueles atores famosos que adentraram por essa porta e que não souberam o tempo de sair e ficaram lá prisioneiros. E em função disso, foram levados à loucura, à morte, à queda social, ao isolamento, né? Então a gente precisa tomar cuidado, né, com as portas que nós vamos abrir na nossa vida e a hora exata em que nós temos que sair. Como no caso das ovelhas, né? O pastor, à noite, colocava-as no curral para proteção. Mas no dia seguinte ele abria a porta para que elas pudessem avançar até o pasto, onde ele as conduziria. Muito diferente do ladrão, que tiraria elas daquele cativeiro e levaria para o outro cativeiro, para vendê-las. Ou o lobo que tiraria daquele cativeiro para matá-las, né? Muitos varam os umbrais da evidência pública, sequiosos de popularidade e influência, acabando emparedado na masmorra, né, do desespero. Quem que nós poderíamos lembrar nesse caso, né? Nós poderíamos lembrar dos políticos, né? Evidência pública, dos youtubers, né? Tão famosos agora, né? De muitos artistas, né? Que ficam aí no esplendor da fama, com grande visibilidade, em evidência pública, né? E eles se perdem pela soberba. Acabam se perdendo. Acabam destruindo as suas próprias vidas em colocar o seu ego num altar muito alto. Mas o artista começa a perder público, cai em depressão e é levado às vezes até o suicídio. O youtuber acaba perdendo os likes da sua conta, o seu ego vai lá para baixo, ele cai
na depressão. Artistas, né, que perdem a fama, os políticos que perdem os votos, que perdem o povo e acabam ficando em desespero. Tudo isso porque não tiveram a consciência de saber a hora de sair e de dosar tudo aquilo que foram buscar nas portas que abriram. Nós estamos falando aí das coisas materiais só, né? Do dinheiro, da fama, tudo aquilo que ocorre aqui na terra, né? Mas nós esquecemos do outro lado. É o lado que Jesus veio trazer para nós. É a parte da alma, né? É a parte mais importante. É a nossa missão aqui na terra. Onde ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vinde a mim todos vós que estáis sofrendo, porque eu vos aliviarei. Ele está abrindo a porta para nós, né? Nós temos que ter essa consciência, né? Poxa vida, ele está me chamando. Eu vou entrar por esta porta. Embora essa porta seja estreita, porque ela nos dá regras a seguir, nos dá uma conduta de vida, mas com certeza no futuro ela vai nos conduzir ao reino de Deus, que é o que todos nós buscamos, não é? O reino de Deus aqui na terra. Ah, mas ainda na terra dá para viver o reino de Deus? Sim. Aquele que tem paz no coração já está vivendo no reino de Deus, no reino dos céus, no reino de Jesus. Mas muito mais ainda está por vir para aquele que realmente segue este caminho do reino de Deus. Muitas coisas boas a mais virão. O Cristo, porém, é a porta da vida abundante, da prosperidade. Com ele submetemo-nos aos desígnios do Pai Celestial. E nessa diretriz aceitamos a existência como aprendizado e serviço em favor de nosso próprio crescimento para a imortalidade. Não é? E nós nem tínhamos chegado nisso, né? Da imortalidade, que o Espiritismo vem trazer para todos nós, dizendo que essa vida não é a única. Nós estamos aqui para pagar os nossos débitos de vidas anteriores, de todos os nossos equívocos. Essa grande oportunidade. A encarnação é uma porta que se abre para todos nós, para nos redimirmos de tudo aquilo que fizemos em outras encarnações. Então isso é importante, não é? A gente ter essa visão mais espiritual. Abrir essa porta espiritual. Não apenas pensarmos naquelas portas materiais que estão aí para a gente bater. Não é? Essa porta também a gente bate. A gente bate na hora em que eu me convenço. Sim, eu quero seguir a Jesus. Essa é a batida que nós damos nessa porta. E ela se abre. Aí nós teremos as regras a cumprir, que são os mandamentos de Deus. Siga-os e você será feliz. Se nós nos encontramos na situação que nos encontramos hoje, é porque nós nos desviamos dessa regra. Porque Deus quer só a nossa felicidade. Nós fomos feitos para sermos felizes, não para sofrermos. Os sofrimentos somos nós que agregamos à nossa vida pela nossa conduta, pela nossa maneira de ser, pelo nosso modo de vida, da forma como nós tratamos os nossos semelhantes. Porque o homem foi feito para viver em sociedade. Ou seja, somos todos irmãos. Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo.
porque eles são nossos irmãos. É a regra de ouro a ser seguida, né? Para nós encontrarmos o reino de Deus. Aí ele vai para o término aqui da lição, nos dizendo: vê, pois, a que porta recorres na luta cotidiana, porque apenas por intermédio do ensinamento do Cristo alcançarás o caminho da verdadeira libertação. É o título da lição, ante o Cristo libertador. É o nosso posicionamento diante desta porta que se apresenta para todos nós, que é a doutrina que Jesus veio nos trazer. Roguemos ao alto, né, para que nós tenhamos essa percepção e que possamos bater nessa porta, que com certeza ela nos abrirá e nos levará a caminhos da felicidade e do reino de Deus. Então essa era a nossa mensagem da tarde de hoje. Vamos então à nossa prece final. Nesse instante, Senhor, queremos agradecer a oportunidade de estarmos aqui reunidos em Seu nome, para aprender o Seu ensinamento. Sabemos que não somos aqueles melhores seguidores do Seu ensinamento, mas ajuda-me, Senhor, para que possamos ser mais fiéis aos Seus ensinamentos e buscarmos o reino dos céus. Queremos nesse instante, Senhor, agradecer por tudo aquilo que proporcionais a nós todos. A nossa família, a nossos amigos, a esta casa que nos recebe, extensivo, aos seus dirigentes, frequentadores, assistidos e colaboradores. Que todos possam receber essas bênçãos do alto. E que possamos, Senhor, levar essas bênçãos até aqueles que ficaram em nossas casas nos aguardando. Que assim seja, Senhor, e graças a Deus.